realizando aquilo que a religião se propõe a realizar em nossas vidas. Eu sempre digo, eu gosto sempre de repetir isso: Umbanda é religião, né? Umbanda não é um grupo de pessoas girando em torno de nada. Umbanda é uma religião, portanto é mais um instrumento que a misericórdia de Deus coloca à nossa disposição para que nós possamos encontrar o caminho de religação com o Pai, né? Religião vem de religare, em latim, religação. Religação de quem? Do homem com Deus, da criatura com o seu Criador. As religiões são várias. Religião nenhuma salva. Não existe religião verdadeira. Existem religiões, que são agrupamentos humanos que vivenciam uma filosofia doutrinária à luz do processo de religação com Deus. Se não tiver esse processo de religação com Deus, não pode ser chamado de religião, né? Porque religião é religação. E a misericórdia de Deus é tão grande que você vê no nosso mundo de hoje, se a gente olhar quantas religiões existem, e a gente vai dizer: meu Deus, quantos instrumentos a misericórdia de Deus coloca continuamente nas mãos da humanidade para que ela reencontre o essencial, para que ela se encontre com a sua fonte, no fundo, para que ela seja feliz. É sempre Deus por trás. A Umbanda é mais uma dessas religiões. Ela não é a melhor nem a pior, ela é mais uma dessas religiões. Porque eu digo, religião não salva. O que salva é a religiosidade. A religião me ensina a você ser bom. Se você for bom, Deus vai lhe acolher. Você se salva, não é maneira de falar. Se você for má, Deus vai lhe rejeitar. Você vai ter que aprender a ser boa, ser bom, para poder se unir a Deus. Mas é a religião que é culpada ou você que não viveu a religiosidade? Entenderam? Então, por isso que religião nenhuma salva. A religiosidade no nosso interior é que nos salva. E salvar quer dizer o quê? Sermos libertos. Jesus diz o quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é a verdade? A verdade é aquilo que está no âmago da nossa consciência, que está no interior de nós mesmos. Os psicólogos vão chamar de self, outros de eu profundo, outros de espírito, outros, enfim. No fundo é o quê? É o que eu sou realmente. A essência de Deus, a centelha de Deus, o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, perdidos no emaranhado da matéria, no emaranhado do mundo. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Eu vou repetir para vocês. Vocês todos leem o Evangelho e devem conhecer sobejamente, né? Jesus diz assim: certo dia existia um homem muito rico que tinha muitas posses, e ele tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Um dia o filho mais novo virou para o pai e disse: meu pai, eu quero a parte da minha herança, que eu quero ir para o mundo, eu quero conhecer o mundo. O pai diz: mas meu filho, aqui você tem tudo, tem amor, tem comida, tem felicidade, tem tudo. Para que você quer ir para o mundo? Não, meu pai, eu quero ir para o mundo, eu quero ser dono da minha cabeça, eu quero aprender por mim. O Senhor me dê a parte da minha herança que eu quero ir correr mundo. Quero experimentar o mundo. O pai, respeitando o livre-arbítrio do filho, deu para ele a parte da herança e o filho partiu pelas cidades, pelo mundo. Infelizmente, né? Como todos nós o somos, o filho era muito imaturo, muito criança. E ele, com aquele dinheirão todo,
achou que tinha um poder na mão, claro, com dinheiro. Ele foi correndo às cidades. Não faltava amigos, não faltava mulheres, não faltava o bom e melhor da mesa e da cama. E ele foi pelo mundo, se distanciando do reino do Pai. Só que os bens materiais são temporais, acabam. Ele não se deu conta disso pela ignorância que a imaturidade dá por nós. O dinheiro foi acabando, acabou. E ele estava numa cidade longe. Por azar dele, nessa cidade, estava sem chover há muito tempo. E a seca traz o quê? Carestia nas coisas, falta de alimento. E ele não tinha nem o que comer. Procurou os amigos. Cadê? Vocês viram os amigos dele? Nem ele. As mulheres, cadê? Sumiram. E ele se viu sozinho, sem dinheiro, sem amigos, doente, com fome. Ele foi pedir emprego, não tinha emprego. Um homem, por misericórdia, disse: vai lá cuidar dos meus porcos. E Jesus diz: ele comia as bolotas que os porcos comiam para se alimentar. No meio desse sofrimento e dessa dor, ele despertou e disse: peraí, na casa do meu pai, todo mundo tem de tudo. Todos são felizes. Ninguém passa fome. Ninguém adoece. Todos. Eu larguei isso tudo para vir para aqui. Ai, que arrependimento. Eu quero meu pai. E assim dizendo, ele disse: eu vou voltar à casa do meu pai. E vou dizer a ele: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu nem sou digno de ser chamado seu filho. Pai, deixa eu ser um empregado seu. E aqui na sua casa, até os empregados são como se fossem filhos. E assim fez. E voltou. E olha o sentimento bonito de Jesus. E Jesus diz: o pai, todo dia, levantava de manhã e ia olhar o horizonte, com esperança no coração que o seu filho voltasse. Porque ele sabia que o filho estava no sofrimento da ilusão da matéria. E que um dia ele ia acordar e ia retornar. Um dia o pai está olhando o horizonte e vê um ponto no horizonte. Jesus diz: o coração do pai bateu forte. Esse ponto foi aumentando. E o pai: meu Deus, será meu filho? E foi aumentando. Ele fez: não o andai do meu filho. Mas aquelas roupas andrajosas não eram meu filho. E foi se aproximando. E quando ele viu que era o filho, ele não esperou. Ele foi correndo em direção ao filho. E abraçou o filho. E o filho disse: meu pai, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Me trate como empregado. O pai gritou para os servos: servos, venham, preparem um banho de cheiro, a melhor roupa, o melhor anel, bota no dedo do meu filho. Ele voltou. Ele estava morto e ressuscitou. Ele estava perdido e foi encontrado. Façamos uma festa, porque meu filho voltou. E Jesus diz assim ao Pai do céu: nós somos os filhos pródigos. Nós somos aqueles espíritos que largamos o reino virginal, a casa do Pai, para experienciar a matéria. E aqui vivemos enredados pela ilusão do poder, do dinheiro. Tudo temporal, tudo passa. Um dia nós teremos que acordar. É tão bom que pudéssemos acordar antes que o sofrimento nos fizesse acordar. Mas como diz os espíritos, quem não quiser evoluir, crescer pelo bem, vai pelo mal. Quem não for pelo amor, vai pela dor. Mas a todos nós, Deus vai dar a condição de retorno à sua casa. Jesus é o quê? Jesus é o caminho, verdade e vida. Ele é o instrumento na mão do Pai. Nós chamamos de avatar.
é a consciência divina. É Deus dizendo: vem, eu te ensino o caminho para a felicidade, o caminho de volta. Só que para a gente enxergar esse caminho, é preciso que a nossa cegueira vá embora. É preciso que a gente enxergue com os olhos do amor, com os olhos do Espírito, com os olhos da fé. Lembra de Paulo, quando caiu do cavalo? Ficou cego. Depois abriu-se os olhos. Nós temos que enxergar com os olhos da fé, meus irmãos, com os olhos do coração. Acho que todo mundo leu O Pequeno Príncipe aqui, né? Quem não leu, não teve adolescência e infância. Porque é um livro maravilhoso. Quem não leu, aconselho que leia. Não tem idade. Saint-Exupéry diz no Pequeno Príncipe o quê? O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Só se vê bem com o coração. São os olhos do Espírito. Agora não vamos esperar que a dor faça nós enxergarmos com os olhos do Espírito. Vamos viver no mundo, na matéria, como escola de aprendizado, mas com nossa mente voltada para o essencial, para a espiritualidade, para Deus. E Jesus é esse caminho. E as religiões, como a Umbanda, são os instrumentos a nos ensinar Jesus. Hoje eu falava na primeira aula introdutória do curso básico de Umbanda, que é uma Umbanda que foi fundada em 1908, tem 103 anos, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o Caboclo, quando fundou a Umbanda, ele fundou dizendo que ela tinha como base o Evangelho e mentor maior, o Cristo. Por quê? Porque ela é uma religião cristã. E como religião cristã, ela tem a finalidade de nos ensinar a todos o caminho que Jesus traça para nós. O caminho que Jesus aponta. O caminho que Jesus se torna para aquele que se torna cristão verdadeiro. E esse caminho é o caminho do Evangelho. Por isso Ramatiz diz que não existe tratamento de cura melhor do que a terapia através do Evangelho. Ele dá o nome de evangelioterapia. Os guias que aqui vêm, os caboclos, pretos velhos, crianças e exus, eles vêm com suas roupagens perispirituais para nos falar de quem? De quê? Jesus. E nos falar de Jesus. Ele vem para nos falar de amor. E amor é evangelho. Ele vem para nos falar de reforma íntima. E reforma íntima é viver o evangelho em nossas vidas. Jesus diz: eu sou a água pura. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. E quem bebe dessa água que eu der, jamais terá sede. Porque Ele dá paz. Ele dá vida. Ele dá o amor por excelência. Hoje nós teremos um batismo, né? Na Umbanda aqui, né? Temos tido alguns batismos. A Umbanda é uma religião que tem sacramentos, tem batismo, tem matrimônio, né? Etc. Tem iniciações. O batismo é o que é marcado pela água. O que é a água? A água é um instrumento que faz o que? Lava e mata a sede. Então, a água do batismo, ela tem a finalidade de purificação para uma nova vida, uma vida mais cristã, uma vida mais voltada para a espiritualidade. E, ao mesmo tempo, através do batismo, se invoca as forças de Jesus, que são emanadas pelas 7 sagradas vibrações, os orixás, para que sobre aquele batizando seja fortificada a fé, a vontade, a vida, o amor, a energia. Os orixás nos falam disso. São as qualidades divinas trazidas ao nosso meio, ao nosso ser. Oxalá com a fé, Iemanjá com a vida, Ogum com a lei de Deus, Oxóssi com o conhecimento, Xangô com a justiça, Oxum com o amor, Obaluaê com a transformação e a evolução.
Então estamos numa casa de Umbanda, num templo umbandista, que é uma igreja, que é um hospital e é uma escola. Vamos abrir o coração. Vamos lembrar do caboclo goiateiro quando nos diz o quê? Muita gente vem para a casa de Umbanda, vem para o centro de Umbanda com o coité na mão. Sabe o que é coité, né? Aquela cuia que os guias tomam vinho, bebem vinho de coco, né? Só que a maioria vem virado para baixo. A gente quer derramar energias boas, fluidos, mas não enche porque está virada para baixo. Tem que botar para cima. E botar para cima é o quê? A fé. É o sentimento de sacralidade. É o respeito. É o amor. É estar aqui de coração aberto. Dizer, Jesus, estou aqui. Para que através da religião de Umbanda, o Senhor permita que se derrame em minha vida a libertação, que a minha sede seja descedentada pela água que sois vós, através dos amigos da espiritualidade. Então, com essa fé e com esse amor, com essa alegria e com o nosso coité virado para cima, vamos continuar a nossa gira, para que Jesus nos abençoe, para que os amigos da espiritualidade nos abracem e nos ensinem a caminhar, como disse o malandrinho, para frente e para o alto. Graças a Deus.